Bom Deus, obrigado por mais um dia de vida que o Senhor nos concede, Senhor. A misericórdia nos alcançou hoje, logo cedo, pelo menos eu. Às 3 horas já acordei, Senhor, porque o Senhor me despertou. Meus amigos, meus irmãos aqui também, Senhor. A sua misericórdia estendeu até nós. Muitos hoje já não estão vivos mais, Senhor. Estão no pó, estão aguardando. Selaram sua vida, Senhor. Mas a nós o Senhor aprove dar mais um tempo. Então, Pai, por favor, nesse tempo, nos ajuda a caminhar nesse caminho da salvação. Pega na nossa mão, Senhor. Nos ajuda. É difícil. Nós bem sabemos que é difícil. Mas sabemos que com Tua ajuda, nós conseguiremos. Um dia estaremos contigo e moraremos eternamente ao seu lado. Perdoa nossos pecados. Aceita o culto que vamos prestar a Ti agora. Talvez tenha alguns defeitos, algumas falhas, Senhor. Com certeza somos falhos, somos humanos. Mas que o Senhor possa ter misericórdia e aceitá-lo. Em nome de Jesus te pedimos isso. Amém, Senhor. Ainda de pé, vamos louvar um pouco? Louvar o nosso Deus, que Ele é o único que merece toda a honra, toda a glória e todo o louvor. Quer ser liberto, meu querido? Quer ser liberto? Então, você tem que estudar a Bíblia, a palavra de Deus. E é isso que a gente vai cantar, sobre a palavra que liberta. Escondi Tua palavra no meu coração. Para quê? Para não pecar contra Ti. Escondi as Tuas preciosas verdades dentro de mim. Eu não quero falhar, eu não quero jamais entristecer meu Jesus. Por quê? Tua palavra é luz, Tua palavra é paz, Tua palavra é vida ao meu coração. Por isso em meu viver eu quero compreender, eu quero aceitar em mim o Teu querer. Pede pra Ele agora. Vem ajudar, meu Deus. As meninas agora. Decidi obedecer, Senhor, em qualquer Não tô ouvindo, hein? Sei que Tu vais ser comigo. Os rapazes agora. Decidi que quero de hoje em diante ser sempre Teu. Eu não quero falhar, eu não quero jamais entristecer meu Jesus. Por quê? Tua palavra é luz, Tua palavra é paz, Tua palavra é vida ao meu coração. Por isso em meu viver eu quero compreender, eu quero aceitar em mim o Teu querer. Pede pra Ele. Vem ajudar, meu Deus. Vamos lá? Tua palavra é luz, Tua palavra é paz, Tua palavra é vida ao meu coração. Por isso em meu viver eu quero compreender, eu quero aceitar em mim o Teu querer. Vem ajudar, meu Deus. Amém? Louvado seja o nome do Senhor. Pode soltar o próximo marrom. Jesus falou assim: não saia de Jerusalém até que do alto sejam revestidos de poder. Se você quer ter poder, pede do alto, porque só do alto pode vir o poder para você. Queremos Te pedir, Senhor, Teu poder, Teu poder. Só há um meio? Só há um meio de vencer.
vencer. Teu poder, teu poder. Vem da onde? Teu poder. E vem lá do alto. O teu poder pra vencer o mal. Em teu poder está nossa esperança. Concede o teu poder. Agora as meninas, hein? Estamos tão cansados, Pai. Dá poder, nos dá poder. Os rapazes. Revive o nosso coração. Dá poder, nos dá poder. O teu poder e vem lá do alto. O teu poder pra vencer o mal. Em teu poder está nossa esperança. Concede o teu poder. Vamos lá? O teu poder que vem lá do alto. O teu poder pra vencer o mal. Em teu poder está nossa esperança. Concede o teu poder. Concede o teu poder. Amém? Louvado seja o nome do Senhor. Vamos cantar agora a música da tema da semana de oração? Em ti. Quem busca o conselho Na hora final, quem clama ao auxílio diante do mal, encontra respostas na voz do Senhor, o grande eu sou. Todo o universo irá declarar: tudo se fez, se faz e fará em ti. Em ti. Ergo meu louvor em adoração em ti. Em ti. Minha salvação, o meu coração em ti. Só há um meio de você se salvar. Em Jesus. Aflito, clamando por paz. Quem chora por cura, quem nada tem mais. Encontra respostas na voz do Senhor, o grande eu sou. Todo o universo irá declarar: tudo se fez, se faz e fará
Queridos, ao longo da semana a gente tem falado que a gente tem alguns irmãos enfermos na igreja e eles precisam muito das nossas orações. Muito mesmo. E nós não vamos parar de clamar. Amém? A gente viu o caso do nosso pastor Sandro, em que esteve muito mal e Deus restabeleceu o pastor Sandro. Porque o povo se uniu e clamou. Então hoje, agora nesse momento, a gente tem que fazer a mesma coisa. Eu vou chamar o nosso irmão Jonathan. Jonathan, fazer uma oração aqui. Nós vamos ficar de joelho. Nós vamos orar pelo Eduardo. Vamos orar pela Giselda. Vamos orar pela Ana Caetano, Ana Dias, teu tio, o tio do Edésio, Lena também, Maria, todo esse povo que está enfermo, que está precisando das orações. Nós vamos ficar de joelho agora e o irmão Jonathan vai orar. Querido Deus, louvado para todo sempre seja o seu nome, Senhor. Queremos te agradecer porque logo pela manhã a sua graça, a sua misericórdia alcançou a cada um de nós, Senhor. Fomos para nossas atividades diárias, o Senhor nos guardou, nos protegeu e nos trouxe para a sua santa casa de oração, para rendermos louvores ao teu santo nome. Senhor, nesse momento queremos te pedir, Senhor, que o Senhor possa ser com os enfermos da tua casa, Senhor. Que o Senhor possa visitá-los aonde quer que eles estejam. Pedimos pelo Eduardo, que está no hospital. Pedimos por outros que estão nas suas casas, que por falta de saúde não conseguem mais congregar de forma comumente conosco. Mas nós acreditamos, Senhor, que o anjo da cura já está os visitando, Senhor. O Senhor tem poder para restaurá-lo para a honra e glória do teu santo nome, Pai querido. Que muito em breve eles possam estar congregando conosco novamente, testemunhando das grandes benefícios que o Senhor tem feito na vida de cada um deles, Senhor. Que nessa noite também, Senhor, possa ser noite de salvação. Que nessa noite o Senhor possa trazer a sua mensagem, ela possa cair em solo fértil e ela possa produzir muitos frutos para a honra e glória do teu nome, Senhor. Dá-nos a tua paz, dá-nos o teu perdão, passeie em nosso meio, é o que nós te rogamos em nome de Jesus. Amém. Queridos, Jesus precisava orar? Me responde aí, Jesus precisava orar? Não. Jesus não precisava orar. É Deus, Jesus é Deus. Mas Jesus passava horas orando, subia o monte e ficava orando, porque Ele é o nosso exemplo, e Ele não queria usar o seu próprio poder, queria usar o poder do Pai, e aí precisava orar, né? Então a gente tem que orar, a gente tem que crer no poder da oração. Jesus é o Deus do átomo, da célula, Ele pode restaurar qualquer coisa, por isso a gente tem que orar, amém? Bem, nesse momento a gente vai fazer o momento das ofertas. Você que durante a semana, sábado, não teve tempo de trazer seu dízimo, sua oferta, esse é o momento. Durante a semana de oração a gente tem feito isso. Então, enquanto louvor, se você tiver a oferta, pode vir até aqui e depositar na salva. Entregamos o que é teu, ó Senhor, Com alegria imensa, gratidão por tudo que és, ó Senhor. iremos honrar nosso pacto de salvação. Ofertas, recursos E talentos na tua obra queremos depor, mas os dízimos nós devolvemos como prova
mas os dízimos nós devolvemos como prova do nosso amor. Amém. Que todos curvem suas frontes para uma oração. Querido Jesus, te agradecemos, Senhor, por estarmos aqui, Senhor, por termos feito a escolha de estar aqui ao teu lado, Pai. Paizinho, muito obrigado por essas ofertas que aqui foram colocadas, Senhor, ao teu altar. Pai querido, ajude, Senhor, para que sempre possamos ter, Pai, para devolver aquilo que não nos pertence. Porque é o Senhor quem nos dá tudo, é o Senhor quem nos mantém. E por favor, Senhor, toca nos nossos corações, para que possamos devolver aquilo que te pertence, Pai. Em nome de Jesus, dai-nos uma noite de paz, um culto agradável na Tua presença. Seja com o pregador, Senhor, que irá trazer a mensagem agora, que ele possa falar, Senhor, não por ele, mas inspirado pelo Teu Santo Espírito. Em nome de Jesus, amém. Bem, a gente já tem um louvor com a Luquênia, mas a Luquênia teve um probleminha, não pôde chegar. Vou chamar o Rodney aqui. Vem cá, varão. Rodney é nosso amigo. Já está acostumado aqui com a igreja de Jardim Novo. Amigão, seja bem-vindo, tá? Legal. Boa noite a todos. Feliz sábado a todos. Nessa noite aqui, quantos que estão aqui nessa noite que são visitantes e não são membros batizados? Um eu conheço. Quem não é membro batizado aí? Levanta a mão. Legal. Tem um ali, rapaz, que eu conheço ele há tempo, hein? Eu trabalho com o cunhado dele, que é casado com a irmã dele. É o chefe lá do meu cartório. Eu sou assistente dele, ele é meu chefe. É o Ronaldo. É o Renato, irmão da Thaís. Foi aniversário dela ontem. Bom te ver, Renato. A gente trabalha no eleitoral. Ele, de vez em quando, toda eleição está lá com a gente lá. Orem pelo Renato, pela família dele. Ok? Bom, o Estevão que me convidou nessa noite, ele falou assim para mim, o Rodney, o tema é Lucas capítulo 19. Abre aí tua Bíblia, Lucas capítulo 19. Versículo 9. Eu não sei se o tema é sobre Zaqueu, é isso? Que eu não tenho vindo a semana toda. Não é sobre Zaqueu? Sobre salvação, né? Só que ele me deu um tema de Zaqueu e falou assim, Rodney, o tema é Lucas capítulo 19, versículo 9, que diz assim, todos abriram? Olha o que diz aqui a palavra do Senhor. Então Jesus lhe disse, hoje houve salvação nesta, pois que também este é filho de Abraão. E aí, se você for ler o capítulo, desde o versículo 1 de Lucas 19, conta a história de um homem chamado Zaqueu. Zaqueu, ele era um publicano. Ele morava aonde? Ele exercia sua função aonde? Em Jericó, não é isso? E ele era um publicano, cobrador de impostos. Só que ele era um israelita. Então ele era odiado pelo seu povo. E eu fui pesquisar no comentário bíblico, fui pesquisar nos escritos da escritora Ellen White, e eu tirei algumas coisas, mas eu não queria falar sobre Zaqueu propriamente dito.
O tema dessa noite é restauração. Restauração. Por quê? Porque, segundo o comentário bíblico, e quando você for ler a história, Zaqueu, ele era um homem muito rico. Por quê? Porque ele vivia de explorar os outros através da cobrança de impostos. Isso te faz lembrar alguma coisa hoje em dia? Muita coisa, não é? Eu estava vindo no carro conversando com a minha esposa e eu falei assim, eu vi no Facebook alguns dias desse. Hoje, foi ontem, filmaram uma determinada rua aqui do Rio de Janeiro, um pardal de velocidade, as pessoas passando, quase parando, e o pardal lançando flash, um atrás do outro. Lato senso falando, multa, entra forçando a barra nessa cobrança indevida que Zaqueu fazia. Multa, um tributo sendo cobrado de forma irregular, porque veículos estavam sendo multados, mesmo andando dentro da velocidade que era permitido naquela localidade. Zaqueu, ele fazia isso. Ele cobrava imposto mais do que era cabível. E por causa disso, ele se enriqueceu. Diz o comentário bíblico que Zaqueu, num determinado momento da sua vida, ele ouviu falar de Jesus através de quem? João Batista, que era primo de Jesus. João Batista pregava no deserto, lembram disso? Já leram isso na Bíblia, né? João Batista começou a pregar o arrependimento. E diz o comentário bíblico que Zaqueu ouviu as pregações de João Batista, e aquilo em muito tocou seu coração. E quando ele começou a ouvir a pregação de João Batista sobre o arrependimento, aquilo tocou o seu coração a tal ponto que ele começou a se voltar para aquilo que era certo, dando as costas para aquilo que é errado. E aí o tempo passou, Jesus foi de caminho para Jerusalém, passou por onde? Por Jericó. E ele, Zaqueu, ficou sabendo que Jesus estava ali. E aí a história, se depois você for ver, Zaqueu, então, ouvindo falar, ele queria ver quem era esse tal Jesus, que tanto falavam nele, que João Batista pregava sobre o arrependimento e sobre aquele que viria. E aí, olha só o que eu encontrei no comentário. Abre aspas, chefe dos publicanos, Zaqueu era israelita e detestado de seus patrícios. Sua posição e fortuna eram o prêmio de uma carreira que aborreciam e considerava sinônimo de injustiça e extorsão. Todavia, o rico funcionário da alfândega não era de todo endurecido homem do mundo que parecia. Sob a aparência da mundanidade e orgulho, achava-se um coração suscetível às influências divinas. Zaqueu ouvira falar de Jesus, espalhara-se por toda parte a fama daquele que se conduzira bondosamente e cortesmente com as classes proscritas. Despertou-se nesse chefe de publicanos um anelo de uma vida melhor. A poucos quilômetros apenas de Jericó, pregara João Batista no Jordão, e Zaqueu ouvira falar do chamado ao arrependimento. A instrução aos publicanos, não peçais mais do que vos será ordenado, conquanto aparentemente desatendida, impressionara-lhe o espírito. Conhecia as Escrituras e estava convencido de que era injusto o seu proceder. Agora, ouvindo as palavras que diziam provir do grande mestre, sentiu-se pecador aos olhos de Deus. Todavia, o que ouvira dizer de Jesus acendeu-lhe a esperança no coração. Arrependimento e reforma da vida eram possíveis mesmo para ele. Não fora acaso o publicano um dos mais indignos discípulos do mestre? Zaqueu começou imediatamente a obedecer à convicção que dele tomara posse e a fazer restituição àqueles a quem prejudicara. Veja, quando ele ouviu falar, quando ele ouviu as pregações, ele imediatamente começou a quê? A tomar outro rumo. E aí,
tem um comentário que diz assim: você sabe qual é o significado de arrependimento? Eu aprendi que arrependimento é igual a uma fórmula matemática espiritual. Arrependimento é igual a choro mais mudança. Quando eu e você apenas nos entristecemos por algo que nós fazemos, ficamos no campo ainda do remorso. Mas quando eu e você nos entristecemos, choramos pelo que nós fazemos e mudamos o rumo da direção que nós estamos seguindo, aquele caminho errado, isso se chama arrependimento. E foi o que começou a acontecer com quem? Com Zaqueu. Zaqueu, impressionado pelo Espírito do Senhor em seu coração, através das mensagens que ele começou a ouvir, ele começou a restituir tudo aquilo a que ele tinha fraudado. E aí, eu fiquei, numa certa ocasião, alguém falou assim para mim: eu queria que você viesse aqui na igreja e falasse sobre restauração. E é aqui que eu queria entrar. Fui no dicionário bíblico, fui no dicionário do Aurélio, melhor dizendo, porque quando a gente tem algum tipo de dúvida, e eu tenho tido esse procedimento, até que mesmo alguém virou para mim, uma vez eu vim falar sobre o toque, não sei se foi aqui, né, sobre o toque. Aí eu fui para o Aurélio. Então quando alguém fala alguma coisa, restauração, eu vou no Aurélio, quando eu não sei por onde começar. E aí nesse dia eu fui no Aurélio. E olha o que diz o significado de restauração. É uma ação de fazer com que algo volte ao seu estado anterior. Isso é restauração. Então restauração, quando você vai restaurar alguma coisa, quer seja um carro, quer seja um móvel na tua casa, seja lá o que for, quando você for restaurar, essa ação de restaurar significa você fazer com que aquele bem volte ao estado anterior. Para ele voltar ao estado anterior, porque o estado atual é ruim. E o estado anterior, a contrário senso, era bom. Exatamente aqui. Qual era o estado atual de Zaqueu? Bom ou ruim? Ruim. Ele precisava ir para outro estágio. Mas que estágio era esse? E eu e você precisamos ir para outro estágio. Qual é o estágio que o ser humano precisa ir para sofrer esse processo da restauração? Qual é o estágio que nós precisamos ir? Aquele estágio que Deus criou o homem lá no Éden antes do pecado, correto? Agora, que estágio é esse? Físico? Será que se eu me voltar para Deus, eu vou ficar mais bonito do que sou? Renato ficou bonito. Vou abrir um parênteses aqui. Posso falar, Renato? Você tinha quantos quilos, Renato? 127 quilos, irmão. O Renato tá bonitão, não tá, irmão? Renato tá bonitão. Renato tá magrinho. Eu tô quase 130, nem parece, né? Porque o Renato é mais baixo que eu, mas o Renato, eu vi o Renato, eu lembro vagamente. A gente se conheceu já assim, né, Renato? Renato era... Rapaz, ele sumiu, porque a eleição é cada 2 anos. Aí ele fez uma eleição assim, quando ele voltou, eu entrei no cartório, passei por ele. Daqui a pouco eu sentei e estou vendo o Renato. Aí o colega nossa, Valquíria, falou: Rodney, Renato. Eu falei: que Renato? Renato, cunhado do Ronaldo, irmão da... Aonde? Cadê ele? Eu estou vendo... Não, mentira. Rapaz, sensacional. Então, fechando um parênteses. Restauração é você estar numa situação, no estágio, e você quer recuperar aquela coisa, para que ele volte no estado anterior, porque você reconhece que o estado atual não é bom. Agora, em se tratando de coisa espiritual, em se tratando da nossa vida, quando eu e você reconhecemos que nós precisamos ser restaurados, primeira coisa, o que precisa ser restaurado em nós? O que precisa ser restaurado em nós? Você tem uma ideia? Vou te dar uma dica. O que a gente precisa, o que a gente vai levar para o céu, segundo a Bíblia? O nosso caráter. A gente não vai levar mais nada para o céu. Eu não vou levar minha casa, eu não vou levar meu carro, Renato não vai levar as roupas novas dele, a gente não vai levar nada para o céu. A gente vai levar o nosso caráter. Agora, segundo a palavra de Deus também diz que nós somos trapos de imundície. Todos nós nascemos e somos pecadores. Então, se a gente vai levar o caráter para o céu, e se nós somos pecadores, é necessário que a gente reconheça que a gente precisa de quem? De Deus. E que esse caráter precisa ser restaurado. Ou seja, o que está hoje não é bom. A Bíblia diz que não há um justo sequer. Não há um justo sequer.
Agora, se a gente reconhece que a gente é pecador, se a gente reconhece o que provém de nós não é bom, a gente reconhece que a gente precisa mudar. E essa mudança se chama restauração. Ou seja, a gente precisa, junto com o Senhor, permitir que Ele opere em nós esse processo de restauração para que a gente volte a nível de caráter a um plano que Deus um dia estabeleceu, criou para o homem. O que precisa ser restaurado em nós é o nosso caráter. Porque o caráter sendo restaurado, as nossas ações serão restauradas. E aonde que começa a restauração do nosso caráter? Segundo Romanos capítulo 12, versículo 2, a transformação começa onde? Na nossa mente. Então a renovação do caráter, ele começa na nossa mente. A gente começa a deixar de ver o que a gente vê e passa a ver o que agrada ao Senhor. A gente começa a ouvir as coisas que são do agrado do Senhor e deixa de ouvir aquilo que a gente ouve atualmente. A gente passa a se alimentar das coisas que é do agrado do Senhor, porque a gente sabe que a alimentação ela influencia em todos os níveis do nosso corpo, inclusive na nossa mente. Então, as entradas da nossa alma, os olhos, a boca, os ouvidos, o nariz, a gente passa a direcionar as coisas que são do agrado do Senhor, porque o que influencia a nossa mente, isso sim será nutrido com aquilo que é do agrado do Senhor. E aí, como diz lá o texto bíblico, diz lá para mim e para você, a boca fala do que está cheio o coração. Se a boca fala do que está cheio o coração, a boca é apenas um reflexo do que está cheio a nossa mente, porque aqui coração, segundo a palavra de Deus, se refere à nossa mente, não é um músculo cardíaco, e você sabe disso. Então, e aí eu li um pensamento que eu nunca esqueci. Na minha mente e no meu coração, como você queira, né, que diz a palavra do Senhor, existe duas coisas ali dentro. Existe um trono e uma cruz. Na minha mente existe um trono e uma cruz. Na sua mente existe um trono e uma cruz. Agora, e aí, o que nós vamos fazer com ela? Segundo, então, esse pensamento. Se Jesus estivesse sentado no trono da tua mente, o teu eu, a tua natureza pecaminosa, o teu caráter estará crucificado na cruz. Agora, se for o contrário, quem é que está sentado no trono da tua vida? Se for o teu caráter, se for o teu eu, Jesus ainda estará crucificado na cruz. E aí, reconhecendo que nós somos pecadores e reconhecendo que nós precisamos ser restaurados, vem então uma pergunta: como que nós procedemos para ser restaurados? Quais são os passos para a restauração? E aí, pensando em algumas histórias da Bíblia, lembrei de uma, e eu gostaria que você abrisse a tua Bíblia aí no livro de 2 Crônicas, capítulo 34. Porque esse processo de restauração foi exatamente aquilo que aconteceu com Zaqueu. Zaqueu precisou tomar esse espaço que nós vamos ver aqui, dar esse espaço que nós vamos ver aqui rapidamente, para que ele pudesse sofrer esse processo de restauração. E para alguns teólogos, restauração significa transformação. Restauração significa santificação, mudança de vida. 2 Crônicas, capítulo 34. Abre aí tua Bíblia. E eu fiquei sabendo que nós estamos transmitindo via YouTube, é isso mesmo? Muita gente assistindo, não é? Em casa. E eu queria mandar um abraço para todos que estão nos assistindo em casa. Amém? Que Deus seja com eles, com essas pessoas, que eles possam estar nos ouvindo, porque algumas noites eu tentei assistir e não ouvi porque não tinha som, mas hoje tem, né? 2 Crônicas, capítulo 34. Aí no livro de 2 Crônicas, capítulo 34, existe um título. Que título diz aí? O reinado de... Qual era o nome do rei? Josias. 2 Crônicas, Antigo Testamento, capítulo 34. Quem era Josias? Quem era Josias? Você vai dizer, era rei. Mas quem era o pai de Josias? Amon. E quem era o avô de Josias? Manassés. Como é que a gente sabe disso? Se você for voltar aqui no capítulo 33, você vai ver isso. O reinado, se você começar a ler 2 Crônicas, capítulo 33, versículo 1 em diante, você vai ver o reinado de Manassés, depois ele morre e assume o seu filho Amon, depois Amon morre e assume o seu filho Josias. Então, Josias, ele era neto de Manassés. E para que a gente entenda esse contexto, quem foram esses dois homens? Manassés e quem foi Amon? Segundo o relato bíblico, 2 Crônicas, capítulo 33, versículo 1. Leia comigo. Tinha Manassés quantos anos? 12 anos de idade, quando começou a reinar. E reinou durante quanto tempo? E 55 anos reinou em Jerusalém. E eu te pergunto, Manassés foi um rei bom ou ruim? Como é que você sabe que foi ruim? A Bíblia esclarece, versículo 2. Fez o que era mal perante o Senhor, segundo as abominações dos gentios, que o Senhor expulsara de suas possessões, de diante dos filhos de Israel. Então, por quanto tempo
Manassés fez o que era mal? 55 anos. Diz aqui mais, versículo 20. Manassés descansou com seus pais e foi sepultado na sua própria casa. E Amon, seu filho, reinou em seu lugar. Versículo 21. Tinha Amon quantos anos? 22 anos de idade quando começou a reinar. E reinou quanto tempo? 2 anos em Jerusalém. Manassés já tinha reinado 55 anos. Amon reinou quanto tempo? 2 anos. Amon foi um rei bom ou ruim? Como é que você sabe? Versículo 22. Fez o que era mal perante o Senhor, como fizera Manassés, seu pai. E o que significava ser um rei mau? Sabe o que significava ser um rei mau? Segundo o relato bíblico, se você continuar lendo, um rei mau era aquele que fazia tudo que era contrário à vontade ou orientação do Senhor. Ou seja, mais especificamente, Manassés e Amon, eles levaram o povo, os seus súditos, à adoração de falsos deuses. Chegava a um ponto disso chegar a ser tão abominável aos olhos de Deus que muitas mães, muitos pais sacrificavam seus próprios filhos em adoração a deuses espúrios, a deuses pagãos, a deuses que, não tinham valor nenhum. E isso causou um afastamento do povo de quem? Do Senhor. Então, ser mal, resumidamente falando, era isso. Era levar o povo para longe do Senhor. De que forma? Incentivando o povo à falsa adoração. Incentivando o povo a ter outros deuses diante dele. Isso era ser mal. Mas, eis que Deus, num determinado momento da história, levantou quem? Josias. E aí nós chegamos no capítulo 34 de 2 Crônicas. E olha o que diz aí. Tinha Josias quantos anos? 8 anos de idade quando começou a reinar. E no versículo 1 e 2, ele dá primeiro uma noção geral do que foi o reino. Tinha 8 anos quando começou a reinar e reinou quanto tempo? 31 anos em Jerusalém. Josias foi um rei bom ou ruim? Bom? O que diz o versículo 2? Fez o que era reto perante o Senhor. Andou em todo o caminho de Davi seu pai e não se desviou nem para a direita nem para a esquerda. Ou seja, se o seu avô e o seu pai tinham sido maus reis, ou seja, se eles tinham levado o povo para longe do Senhor através de falsa adoração, se Josias, segundo a palavra do Senhor, foi considerado um rei bom, reto, a contrário do senso, se os dois levaram para longe, Josias fez o quê? Trouxe para perto. Ou seja, Josias então foi responsável por fazer com que o povo voltasse à verdadeira adoração, ou seja, a adoração do Deus verdadeiro. Correto? Mas quanto tempo o povo já estava acostumado a adorar falsos deuses? Quanto tempo? Ao todo? 55 de Manassés e 2 de Amon, somando 57 anos. E aí eu te pergunto, será que foi fácil ou difícil a missão de Josias? Fácil ou difícil? Difícil. O que precisou Josias fazer para que aquele povo, que no momento era um povo idólatra, sofresse uma restauração, ou seja, voltasse ao estado anterior, porque o povo de Deus nunca viveu assim, nem sempre viveu assim. O povo de Deus passou por momentos bons, momentos de adoração. Quer ver um momento bom que o povo passou? Logo depois que atravessou o Mar Vermelho, não é? Logo depois que atravessou o Mar Vermelho, teve momentos daquela caminhada ali que o povo estava na presença do Senhor. O povo adorava a Deus verdadeiramente, o povo era obediente, o povo cantava louvores ao Senhor. Então era necessário que aquele povo, naquele momento de idólatra, passasse a ser um povo verdadeiramente adorador do Deus verdadeiro. Quais foram os passos que Josias precisou tomar? Qual foi as decisões que Josias precisou tomar para que ele verdadeiramente pudesse ser restaurado, para que o povo pudesse ser restaurado? Foram os passos e decisões que Zaqueu precisou tomar. Porque de cobrador de imposto, de ladrão, como diz hoje por aí, de 171, não é? De 71, Zaqueu passou ao quê? Quais foram as palavras que ele falou para Jesus? Em Lucas capítulo 19, versículo 8, porque Jesus falou aquelas palavras, nesta casa houve salvação, porque antes Zaqueu falou, se eu defraudei alguém, eu devolvo 4 vezes mais. A quem eu roubei, eu vou devolver. Já pensou se meia dúzia hoje em dia falasse isso aí? Já pensou? Seria bom ou ruim? Muito bom, né? Impostos excessivos deixariam de ser cobrados. Pessoas não viveriam tão na miséria quanto vivem, não é?
E aí, observa, quais foram os passos? E são nesses passos que eu gostaria de estudar com vocês agora, nesse momento. Passos para a restauração. Porque eu estou convencido de que eu e você precisamos diariamente sofrer o processo da restauração. E como é que se faz isso e como é que se passa por isso? E como é que se permite que isso aconteça na nossa vida? Primeiro passo, versículo 3 de 2 Crônicas 34. Porque no 8º ano do seu reinado, Josias começou a reinar com quantos anos? 8. No seu 8º ano ele estava com quantos anos? 16. Então Josias tinha 16 anos quando as coisas começaram a acontecer. E diz versículo 3: porque no 8º ano do seu reinado, sendo ainda moço, vírgula, começa aqui então os passos para a restauração. Primeiro passo, começou a fazer o quê? Buscar o Deus de Davi, seu pai. Paremos aqui. Primeiro passo para a restauração, buscar a Deus. E eu te pergunto, tem você buscado a Deus? Tenho eu buscado a Deus? E aí você pode estar pensando assim, claro que eu tenho buscado. Pô, mas isso é óbvio. Eu oro todo dia antes de sair de casa, quando acordo. Eu estou criando um costume, eu já tenho um costume de estudar a Bíblia todos os dias. Não é? Eu não faço mal a ninguém, eu não faço isso, eu não faço aquilo. No meu trabalho, na hora do almoço, quando eu vou comer, eu paro, oro ao Senhor. Quando chego em casa, antes de dormir, eu me ajoelho e oro na cama. Eu tenho buscado a Deus. Mas será que era isso que ele estava falando? Como se busca a Deus? Como se busca a Deus? Sabe como? Jeremias, capítulo 29, versículo 13. Abre sua Bíblia aí. Deixa marcado aí. Vamos lá em Jeremias 29, 13. Olha o que diz a palavra do Senhor. Jeremias 29, 13. Jeremias 29, 13. Buscar-me-eis e me achareis quando me buscardes de que forma? De todo o vosso coração. Então, a gente entende que Josias buscava a Deus de que forma? De todo o seu coração. Aí eu te pergunto, temos buscado a Deus de todo o nosso coração? Te pergunto mais, como é que se busca a Deus de todo o coração? Porque o problema não é buscar a Deus. A diferença é de todo o coração. Essa é a diferença. E aí eu quero dizer para você que talvez a gente entenda algumas coisas, até biblicamente, até espiritualmente falando, através de exemplos. E quando eu estava meditando nesse texto, eu lembrei de 2 exemplos. Um dia, um conhecido meu, alguém falou que assim, rapaz, você não sabe da maior. Eu falei, o que foi? Eu estou lutando para comprar uma casa. Falei, é? Falei, é. Do jeito que está essa crise, a situação financeira, sabe, eu preciso comprar uma casa porque a gente não sabe o dia de amanhã. Já ouviu essa história? A gente não sabe o dia de amanhã. E aí, vai que eu venha a faltar. Eu não posso deixar a mulher e as crianças no meio da rua. Eu preciso comprar uma casa. Eu falei, o que você está fazendo para comprar essa casa? Eu estou enveredando todos os meus esforços, disse ele para mim. Ele falou assim para mim, só está escapando o sábado. Do pôr do sol do sábado até o pôr do sol de sexta, a semana inteira, você não sabe como eu tenho me esforçado. Eu acordo 5 horas da manhã e às vezes vou dormir 1 hora da manhã do outro dia. Eu tenho me esforçado e eu tenho todos os meus esforços físicos, mental, tudo isso eu tenho, dedicado para esse sonho. Passou o tempo, eu encontrei com ele. O que você acha que aconteceu? Que ele morreu ou comprou a casa? Comprou a casa. Comprou a casa. Mas ele teve que enveredar todos os seus esforços. Uma outra situação. Eu tenho um amigo meu, virou para mim uma vez e falou assim, rapaz, eu estou passando por uma situação. Eu falei, que foi? Meu sonho é ser delegado federal. Eu falei, olha só, se fosse delegado federal, hoje estava lá na Lava Jato, né? Investigando. Teve uma fase da minha vida que eu fiquei por 10 décimos na prova de delegado. Já pensou? 10 décimos. Sabe quanto ganha um delegado hoje? Uns 30 mil reais. Eu lembro que na época, a minha filha mais velha, que hoje tem 16 anos, ela tinha 6 meses. Mal andava. Eu me trancava nos fundos da casa. Eu acordava todo dia, 4 horas da manhã, 4:30 da manhã,
estudava, e quando ela acordava, ela ficava na porta, batendo na porta, chamando. Às vezes eu tinha que ir correndo, abrir a porta, brincar com ela, aí a mãe distraía ela para eu voltar. Só saía dali, daquele lugar para almoçar, voltava, só saía à noite, para comer e depois voltava até dar sono. Fiquei por 10 dessas, enveredando todos os meus esforços. Esforço físico, esforço mental. E esse meu amigo foi a mesma coisa. Só que ele não tem essa questão de sábado. Ele estudava, segundo ele, de domingo a domingo. De domingo a domingo ele estudava. O que você acha que aconteceu com ele? Delegado federal. Delegado federal. E aí, quando eu estava meditando nesse texto aqui, eu e você precisamos buscar o Senhor de todo o nosso coração. Eu lembrei dessas duas histórias. Por que eu, para comprar uma casa ou um carro, seja lá o que for, eu enveredo todos os meus esforços para adquirir esse bem, para realizar esse sonho? Por que eu, para querer passar no TRE, ou seja lá onde for, eu enveredo todos os meus esforços, seja lá o que for, para realizar esse sonho, para conquistar esse objetivo? Mas por que para buscar a Deus, eu busco a Deus de qualquer jeito? Por quê? Buscar a Deus de todo o coração significa exatamente isso. Enveredar todos os meus esforços físicos, mental e temporal. Eu preciso parar. Sabe, às vezes a gente quer sair de manhã, precisa sair de manhã, tem um compromisso 8 horas da manhã em determinado lugar, a gente acorda 15 para as 8. Acorda de qualquer jeito, escova o dente rápido, toma banho rápido, se arruma rápido, come as coisas rápido e ora rápido, de qualquer jeito. Isso é buscar a Deus de todo o coração? Eu e você precisamos nos planejar para as coisas de Deus. Se eu tenho que sair, ou tenho que estar no lugar às 8 horas da manhã, eu preciso acordar às 5h30 da manhã, com calma, tomar um banho, fazer o de jejum, não é? Quem tem que fazer a barba, faz a barba. E aí eu vou para um lugar da minha casa, vou para um canto sossegado, e ali eu fico buscando a Deus de todo o meu coração. Ou seja, guardando tempo, reservando tempo, tranquilidade, concentração mental, não é? Estando com a minha saúde, o meu físico ali, presente, disposto. Isso é buscar a Deus de todo o nosso coração. E aí, veja, Josias, ele entendeu isso. Ele entendeu que ele precisava buscar a Deus de todo o seu coração. E observe uma coisa, a restauração, ela começa de forma individual. A restauração começa de forma individual. Sabe, nós seres humanos temos a mania de querer restaurar os outros. A gente quer mudar, a gente quer sempre mudar os outros. Mas a gente nunca está disposto a nós mesmos mudarmos, passarmos por esse processo da mudança que muitas das vezes é doloroso. Certamente o Renato, para perder os 127 quilos dele, chegar no peso que ele tem hoje, né, um peso legal, um pouco mais, ele passou por várias privações. Várias privações. A despeito, sei lá, se ele fez a operação ou não, se isso foi, enfim, mas passa por privação. Deixa de comer, para de comer o que gosta. Eu falei para minha esposa agora, sábado, domingo, eu vou começar a caminhar. Meu irmão fez uma cirurgia bariátrica, eu joguei uma conversinha pro médico, falei assim, pô, você podia bem ver esse negócio de sanfona, né? Tem hora que eu tô magro, tem hora que eu tô gordo, tem hora que eu tô magro, tem hora que eu... Dá pra você fazer a bariátrica, olhou pra minha cara, só faltou falar assim pra mim, toma vergonha, rapaz, vai emagrecer, vai fazer um exercício físico. Ele virou pra mim e riu e falou assim, não, você não tem não, me olhou de cima e embaixo com a tua altura, coisa e tal, não, você não, eu não te opero não. Ou seja, cheguei à seguinte conclusão, eu vou ter que fazer o quê? Restauração da minha saúde, do meu estilo de vida. Eu vou ter que mudar de estilo de vida. Eu vou ter que voltar, parar de comer o que eu gosto. Restauração é isso. Restauração, se você quer mudar, é você deixar de fazer, muitas das vezes, aquilo que você gosta. É deixar de comer o que gosta. É deixar de frequentar lugares que gosta. Sabe, restauração é deixar de ver o que gosta. Isso é restauração. Josias entendeu isso. Ele precisava passar por um processo de restauração. Ou seja, ele precisava, o primeiro passo da restauração é buscar a Deus de todo o nosso coração. E buscar a Deus de todo o coração, isso envolve a nossa saúde física, mental e espiritual. E a gente precisa estar disposto a isso. Josias, ele fez isso, ele entendeu isso. E observa, eu quero frisar isso para você, isso começa de forma individual. E a gente vai ver por quê. E aí que diz aqui, primeiro passo então, buscar a Deus, de que forma? De todo o nosso coração. Mas só que o processo continuou da restauração, e diz aqui o texto bíblico, e no 12º ano, ele começou a fazer o quê? A purificar a Judá e a Jerusalém dos altos, dos postes ídolos e das imagens de esculturas e de fundição. Aí eu quero te fazer uma pergunta, se Josias era rei sobre o povo de Deus, o que significava Judá e Jerusalém para Josias? Significava o que para ele? O seu território, que estava sob o seu
domínio. Então veja, Judá e Jerusalém, Josias era rei. Judá e Jerusalém estava sob a sua responsabilidade. Então, depois de buscar a Deus de todo o seu coração, e quero frisar uma coisa aqui, ele buscava a Deus de todo o seu coração, mas não era de qualquer jeito. Além de reservar tempo, não é, de posição física, mental, ele também fazia o que está escrito aqui, ó, versículo 19: tendo o rei ouvido as palavras da lei, rasgou as suas vestes. Ou seja, Josias buscava a Deus de todo o seu coração, baseada na sua palavra. Ele lia a palavra do Senhor. O fundamento da mudança de Josias estava onde? Na palavra do Senhor na época. E todas as vezes que ele lia o Senhor e olhava para si e olhava para o povo que estava sob a sua responsabilidade, o que diz aí? Ele rasgava as suas vestes. O que significa rasgar as vestes? Você sabe. É um símbolo de quê? De arrependimento, sim ou não? De desagrado, sim ou não? De vergonha, sim. Então, todas as vezes que ele olhava para a palavra de Deus, Deus falava como ele gostaria que o povo fosse, e ele olhava para como o povo era, ele rasgava suas vestes. Em sinal de quê? De arrependimento. Em sinal que de contrição, em sinal que de aborrecimento. Por quê? Porque eles estavam verdadeiramente longe do padrão do que o Senhor requeria para aquele povo. Bom, depois de buscar Deus de todo o coração, diz a palavra de Deus que ele começou a purificar Judá e Jerusalém. Então, continuando, Judá e Jerusalém representavam o que para Josias? Aquilo que estava sob a sua responsabilidade. Ou seja, era o seu povo sob quem ele estava sob a responsabilidade. Aí eu te pergunto, hoje, o que está sobre a sua responsabilidade? O que está sobre a sua responsabilidade? O que está? Em primeiro lugar, a sua própria vida. Correto? Depois, você que é chefe de família, a sua casa. A sua casa. A sua casa está sob a sua responsabilidade. Eu lembro uma vez, não sei quanto tempo tem isso, eu estava saindo do escritório da minha casa e estava indo para um outro cômodo. E nesse meio caminho estava minha filha mais velha. Estava com fone no ouvido. Passei por ela, estava um fone alto. Falei, gente, o negócio tá bom ali. Não sei se aquilo, não sei que música era aquilo, de repente não era nada. Mas eu não quis tirar. Aí brincando com ela, eu passei, parei do lado dela, ela parou, me olhou. Falei assim para ela, amém? Falei, amém? Ela tirou. Deu aquele riso amarelo. E aí, eu lembrei de uma coisa que eu tinha dito para ela um tempo atrás, numa conversa simples. Conforme ela foi crescendo, chega um determinado momento que a gente não educa mais o filho batendo, né? A gente educa o filho conversando. E outro dia eu volto aqui para dizer como é que foi a introdução do meu genro na minha casa. Eu tenho um genro, vocês sabiam disso? Eu tenho um genro. Ela tem 16 anos e tem um namorado, o Renato. Foi lá em casa pedir a mão dela e tudo. Quase que eu pensei que você fosse levar ela embora de vez, fosse casar com ela, que foi um negócio tão formal. Foi bem legal. Outro dia eu volto aqui para contar essa história. E aí eu lembrei, quando eu falei isso para ela, sabe do quê? Uma certa ocasião eu falei com ela com muito carinho. Filha, vai chegar um determinado momento da tua vida que eu não vou mais poder fazer nada por você. Porque o que eu já pude fazer por você, eu e sua mãe, nós já fizemos, que foi te mostrar o caminho. Mas uma coisa eu posso fazer. Aqui dentro da minha casa, quem manda sou eu. Aqui dentro da minha casa, você não vai trazer coisa que não presta, não vai trazer. Quer seja na televisão, quer seja no rádio, quer seja no computador, não vai, porque se eu ver, eu tomo. Por quê? Porque a minha casa está sob o meu domínio. E eu está sob a minha responsabilidade. E é meu dever zelar pelas coisas que estão sobre a minha responsabilidade. Josias entendeu isso. Por isso que, em primeiro lugar, ele buscou a Deus de todo o seu coração. E observa, se você for ler depois com calma, do 10º ano, ou seja, 4 anos depois que ele começou a buscar a Deus. Ele começou a buscar a Deus e 4 anos depois, no 10º ano, ou seja, quando ele já estava com 20 anos, é que ele começou a purificar. E aí, eu meditando nisso, eu aprendi uma coisa. Primeiro, buscar a Deus não é da noite para o dia. A transformação não é da noite para o dia. O encontro com o Senhor não é da noite para o dia, não é. Isso requer tempo. Eu vim conversando no meu carro agora com uma mãe de um amigo meu,
que a gente está estudando a Bíblia com ele, o cara sumiu tem quase 3 dias. Tem quase 3 dias que ele sumiu. A gente se conheceu no 2º grau. E aí a mãe dele me contou o que aconteceu. E ele disse que ele está com vergonha de me procurar. Sabe, quando a gente toma uma decisão de se aproximar de Deus, de fazer as coisas do agrado do Senhor, a gente tem que ter noção de que existe um inimigo que está disposto a botar tudo por terra. E precisamos ter paciência, insistência e persistência, perseverar no caminho. Sabe, Josias, quando ele começou a buscar a Deus de todo o seu coração, somente 4 anos depois, ele se sentiu em condições de fazer o quê? Purificar aquilo que estava sob o seu domínio. Ou seja, ele foi lá sob o seu território e começou a limpar, como você leu aí, tirar os postes ídolos, tirar as imagens de escultura, tirar tudo aquilo que apontava para outros deuses, que ele sabia, ou que ele aprendeu, ou que ele se convenceu através da palavra de Deus, que aquilo não era de acordo com o Senhor. E aí ele começou a limpar, ele começou a tirar. E é exatamente isso que significa restauração. Muitas das vezes a gente quer chegar na igreja, quer chegar na casa, a gente ouve uma palavra, sabe, vai para a igreja, ouve uma mensagem, sabe, quer seja de alimentação, quer seja de transformação, de mudança, e a gente já quer fazer tudo, trocar os pés pelas mãos. A gente quer trocar os pés pelas mãos. Sabe, esse processo de restauração precisa ser um processo contínuo, ininterrupto, mas com muito cuidado e com muita oração. Porque a santificação é obra de uma vida inteira. A santificação é uma obra de uma vida inteira. A gente se conhece, eu e o Renato. Ele sabe como eu sou. Quer dizer, mais ou menos, né? Eu não sei como ele é, que a gente se vê a cada 2 anos, né, Renato? Mas sabe quem conhece o Renato? A família dele. Verdadeiramente. Sabe quem me conhece? A minha esposa. Sabe quem conhece você? Teu pai, a tua mãe, teu esposo ou tua esposa. Esse te conhece. Esse te conhece. E quando e sabe, muitas das vezes a gente ouve e a gente quer chegar dentro de casa, não, a partir de hoje a gente não vai ver isso, vamos jogar essa televisão fora, a partir de hoje a gente não vai comer mais isso, a partir de hoje a gente não vai comer mais aquilo. E eu tenho falado para esse meu amigo, a mudança primeiro precisa acontecer na tua mente, porque a mudança é de dentro para fora. E quantas vezes nós queremos efetuar uma mudança de fora para dentro? Não dá certo, não dura pouco tempo. Dura pouco tempo. E só se muda de dentro para fora quando se, entre aspas, perde tempo com o Senhor, buscando de todo o coração. Porque Deus fala, você ora e fala com Ele. Deus fala e você clama a Ele. Deus fala e você fala com Ele. Me ajuda a ser assim. Me ajuda a ser diferente. Me ajuda a abandonar isso. Me ajuda a abandonar aquilo. E eu descobri uma coisa. Deus não está preocupado com o meu nem com o teu pecado. Sabia disso? Deus não está preocupado. Porque Ele sabe que nós somos pecadores. Ele está preocupado com o que a gente está fazendo com o nosso pecado. É diferente. Se a gente está burinando, se a gente está botando o pecado no pedestal, se a gente está, sabe, contemplando o pecado, reiteradas vezes praticando esse pecado, a gente precisa lutar para abandonar a prática dos pecados reiteradamente exercidos. A gente precisa fazer isso. E às vezes isso demora tempo. Mas como é que se vence isso? Com o Senhor. E aí Josias, ele entendeu isso. E quando ele começou a buscar a Deus de todo o coração, ou seja, ele abriu o coração. Eis que estou à porta aí, bato, diz Apocalipse capítulo 3, versículo 20. Ele entendeu isso. Ele abriu a porta do seu coração e convidou Jesus para entrar. E quando Jesus entra na nossa vida, aos poucos, diariamente, ele vai fazendo uma transformação, uma revolução. E aí chegou um determinado momento que Josias, ele decidiu tirar. Se sentiu, sabe, confortavelmente bem para fazer a mudança física. Começou a tirar do seu arraial, do seu reinado, né, do seu território, tudo aquilo que ele sabia que era contrário à vontade do Senhor. E aí eu aprendi outra coisa. Eu e você sabemos o que nós precisamos tirar da nossa vida, porque sabemos que é contrário à vontade do Senhor. Mas a gente não vai conseguir arrancar se a gente primeiro não buscar ao Senhor de todo o nosso coração. Porque o poder vem do alto. O poder vem do alto. E aí, diz o texto bíblico, que o primeiro passo para a restauração, qual é o primeiro passo para a restauração? Buscar a Deus de todo o coração. O segundo passo qual é? Purificar. Por enquanto, isso está de forma individual. Individual, observe. Josias se buscou a Deus e Josias purificou. A
a sua vida e tudo aquilo que estava sob o seu domínio. Terceiro passo, sabe qual é? Versículo 8. No 18º ano do seu reinado, havendo já purificado a terra e a casa, enviou a Safã, filho de Azalias, a Maezéias, governador da cidade, e a Joá, filho de Joacás, cronista, para fazer o quê? Para repararem a casa do Senhor seu Deus. Isso aqui traz uma lição para nós, membros da igreja. Eu e você precisamos parar, membros da igreja, de chegar na igreja e ficar falando mal do irmão que está do lado. Ficar reparando a altura ou o comprimento da saia da irmã. Ficar reparando se a irmã está usando maquiagem ou não está usando maquiagem. Ficar reparando se o irmão está dando dízimo periodicamente ou não está dando dízimo. Ficar reparando se um ancião está vindo vestido conforme aqui para frente ou se ele está mal vestido. Eu e você precisamos parar com isso. Muitas das vezes a gente vai para a casa de Deus e começa a apontar defeito na administração, no pastor, nos irmãos do lado. Mas eu e você precisamos nos lembrar que aqui é um grande hospital e as pessoas que estão aqui estão com o mesmo objetivo que nós: sermos sarados, transformados e restaurados para irmos para o céu. Precisamos entender isso. Precisamos entender isso. E aí, quando nós entendermos isso, a mudança da igreja acontece quando eu e você começamos a ser restaurados lá na nossa casa, lá no nosso canto, que a gente tem um hábito de meditar dia e noite, é lá. Porque aí, num passo individual, vai acontecer o que aconteceu com Josias, buscando a Deus de todo o coração, começando a purificar a nossa casa, e aí Deus vai te pegar e vai me pegar e vai levar para onde? Para a casa dele. E aí, aqui dentro, pelo poder de Deus, nós seremos instrumento de transformação da igreja. A igreja vai crescer, Deus vai nos usar. Agora, o problema é que a gente quer chegar aqui e quer tecer vários comentários. A gente quer chegar aqui e quer falar mal de fulano, ciclano, quer apontar os defeitos da igreja. A igreja está assim por causa que fulano é assim. A igreja é assim porque não tem isso. A igreja é assim porque não tem aquilo. A igreja é assim por causa do pastor. Mas a gente precisa entender o seguinte: a igreja é assim por minha causa. E quantos falam isso? Quantos falam isso? Quase ninguém reconhece isso. Para que a igreja seja transformada, é preciso que o indivíduo seja transformado, que a sua casa seja transformada, que pela sua influência a sua família seja transformada. E aí Deus vai pegar esse homem e essa família, vai trazer para a igreja. E a igreja vai ser transformada como instrumento que Deus está usando essa família para a honra e glória do seu nome. Josias foi para a casa de Deus, foi um instrumento na casa de Deus. E observa, aquilo que começou quietinho, de forma pessoal, já estou tomando proporções. Já foi para casa, já chegou na casa de Deus. E aí quando chega na casa de Deus, acontece algo inacreditavelmente grande. Olha só, e aí que eu acho que é o ápice do processo de restauração. É o ápice do processo de restauração. Olha só, versículo 29, para a gente encerrar. Versículo 29 de 2 Crônicas 34. Então deu ordem o rei, e todos os anciãos de Judá e de Jerusalém se ajuntaram. O rei subiu à casa do Senhor. E quantas pessoas? Quantos homens de Judá? Todos. Metade? 10%? Quantos? Todos os homens de Judá. E eu fiquei pensando, abrindo parênteses, eu fiquei pensando, todos os homens de Judá, aqueles mesmos homens que há pouco tempo eram verdadeiros idólatras, que estavam longe do caminho do Senhor. O rei então mandou juntar todo mundo, continuando, todos os homens de Judá, todos os moradores os sacerdotes, os levitas e todo o povo, desde o menor até o... E o que ele fez? E leu diante deles todas as palavras do livro da aliança, que foram encontrados na casa do Senhor. Palavra, livros da aliança, em resumo aqui para os nossos amigos que estão nos visitando, a Bíblia da época. Aquela mesma Bíblia que Josias começou a ler de forma pessoal e individual, que o fez rasgar as suas vestes. Lembra que falamos aqui no início? Aquela Bíblia que começou a mostrar para Josias aonde ele e o povo erravam.
Aquela Bíblia que mostrou para Josias aonde precisava ser melhorado, aonde precisava ser modificado. Depois que Josias passou por esse processo da restauração, depois que Josias passou pelo processo de restauração da sua vida, da sua mente, da sua casa, na casa de Deus, ele então resolve chamar todos os seus súditos, todos os moradores de Judá e Jerusalém, reuniu todo mundo, do menor, segundo a Bíblia, até o maior. E aí, quando reuniu todo mundo, o que é que ele fez? Começou a ler o livro. E olha que interessante que vai acontecer. Versículo 31. O rei se pôs no seu lugar. Quando eu li isso aqui, eu fiquei pensando. A gente sabe que as coisas na Bíblia elas não são escritas por acaso. Se Josias era rei, por que a Bíblia precisava dizer que Josias se colocou no seu lugar? E eu fiquei pensando, qual a lição que eu tenho que tirar para a minha vida? Josias se colocou no seu lugar. Lugar de quê? De rei? Para que ele pudesse começar a fazer isso aí, que a gente vai ver o desfecho sensacional, ele antes precisou se colocar perante Deus como um servo pecador. Pecador. Para assumir o seu lugar de rei e líder, precisou antes assumir a sua função de servo pecador, de alguém que reconhece quem é e de quem gostaria que Deus o transformasse. Ninguém será transformado sem que antes reconheça quem é. Ninguém. Eu não posso arrumar desculpa para o meu pecado. Eu não posso arrumar desculpa para minhas tendências. Eu não posso arrumar desculpa para a minha natureza pecaminosa. Não posso. Senhor, pequei mesmo, fiz isso mesmo, o Senhor sabe, já estou lutando para arrancar isso, não consigo, eu sei que não é da tua vontade, me ajuda, Senhor. É diferente do que você virar para Deus e falar, Senhor, eu fiz isso, mas foi por causa do Estevão. Foi o Estevão, Senhor, a culpa é dele, a culpa é do Renato, a culpa, sabe? Aí você bota a culpa em todo mundo, mas você não reconhece a sua própria culpa. Josias só conseguiu ser transformado, restaurado, porque em primeiro lugar, com humildade, ele se apresentou perante o Deus de forma simples, de servo, rasgando seu coração e falando para Deus quem efetivamente ele era. E aí, agora sim, depois disso, ele pôde se colocar no seu devido lugar. Lugar de quem? Porque naquela época, bem no parênteses, naquela época, os reis, se não eram, deveriam ser tementes ao Senhor, verdadeiros representantes de Deus perante o povo, verdadeiros representantes de Deus perante o povo, perante a nação do Senhor. Eles deviam de ser homens consagrados, deviam de ser homens dedicados, deviam de ser homens obedientes, homens fiéis. E a gente vê pelo relato da história que nem sempre foi assim. Haja visto Manassés e Amon, como nós acabamos de ver, nem sempre foi assim. Mas eles precisavam ser assim. Então Josias, para se colocar perante aquele povo como um homem de Deus, como um rei do Senhor, ele antes precisou se apresentar ao Senhor como um servo pecador. E aí, olha o que aconteceu. O rei se pôs no seu lugar. E agora, a partir de agora, eu achei incrível isso aqui. Primeira coisa, e fez aliança ante o Senhor para o seguirem. O povo lá ouvindo ele. Guardarem os seus mandamentos, os seus testemunhos e os seus estatutos. De que forma? De todo o... Lembra? Só pôde falar isso porque ele passou e fez isso. Um líder não é líder sem que antes ele aprenda a ser líder com o Senhor. Um cristão não é um cristão sem que antes ele aprenda a ser um cristão com o Senhor. Um servo não é servo sem que antes aprenda a ser um servo com o Senhor. Josias teve moral para estar perante o povo e começar a proferir essas palavras, e começou a instar o povo para que o povo adorasse a Deus, guardasse seus mandamentos de todo o seu coração, porque antes ele buscou a Deus de todo o seu coração. E aí ele diz aqui, ó, e de toda a alma, cumprindo as palavras desta aliança que estavam escritas naquele livro. O que você acha que foi a reação do povo? Qual foi a reação do povo? É impossível alguém que se apresenta em um determinado lugar com a autoridade do Senhor sem que essa pessoa não influencie o lugar onde ele está. É impossível. Josias buscou o poder e a autoridade de Deus, e aí mandou reunir o povo
E quando ele mandou reunir o povo, olha o que aconteceu. Propôs essas mudanças, propôs essa aliança, propôs esse relacionamento, a volta, o abandono da prática pecaminosa, para que todos voltassem a ser fiéis, obedientes e verdadeiros adoradores. E olha qual foi a reação do povo. O mesmo povo que há bem pouco tempo era um povo idólatra, o mesmo povo que tinha passado 57 anos adorando falsos deuses, o mesmo povo que tinha passado já um tempo, muito tempo, longe da presença do Senhor. E aí, olha qual foi a reação do povo, versículo 32. Quantas pessoas? Algumas, 50%, que diz aí: todos os que se acharam em Jerusalém e em Benjamim, o que é que eles fizeram? Anuíram a esta aliança, ou seja, concordaram com esta aliança. E os habitantes de Jerusalém fizeram segundo a aliança de Deus, o Deus de seus pais. Josias tirou todas as abominações de todas as terras que eram dos filhos de Israel. E a todos quantos se acharam em Israel, fez o quê? Os obrigou a que servissem ao Senhor seu Deus. E a última frase dessa noite, que eu acho sensacional. Enquanto ele viveu, ele quem? Josias. Não se desviaram de quê? De seguir o Senhor Deus de seus pais. Aqui está a consumação da verdadeira restauração. Enquanto Josias viveu, o povo não se desviou. Observa? Lembra quando eu falei que a restauração começa de forma individual, mas ela ganha uma proporção que ela chega a alcançar as pessoas que estão ao nosso redor. Quando eu for restaurado, eu vou alcançar não só a minha família, mas as pessoas no meu trabalho, os meus vizinhos. Sabe, e o meu sonho é exatamente esse. Enquanto o Rodney viveu, a sua casa não se afastou do Senhor. Enquanto o Rodney viveu, ele foi uma influência para as pessoas da sua vizinhança, para as pessoas do seu trabalho. Eu e você temos que ter a exata noção que nós somos influência e referência para as pessoas que estão ao nosso redor. Mas para isso, nós precisamos ser o quê? Restaurados. E foi isso que aconteceu com Zaqueu. Zaqueu foi exatamente isso. Zaqueu primeiro reconheceu quem ele era: ladrão, acharcador, roubador de imposto. Quando ele ouviu a mensagem do Senhor, Zaqueu então se entendeu quem ele era. Zaqueu se humilhou perante o Senhor. Zaqueu se voltou para o Senhor. Zaqueu permitiu que o Senhor operasse uma restauração na sua vida. E de ladrão passou a ser um homem fiel. De roubador passou a ser um homem reto, que não se desviava nem para a direita nem para a esquerda. E aí Jesus teve que proferir aquelas palavras: verdadeiramente nesta casa houve salvação. Para que haja salvação na minha casa e na tua casa, precisa haver restauração. E a restauração precisa começar comigo e contigo de forma individual. E o convite de Deus nessa noite para mim e para você é o seguinte: eis-me aqui, eu quero restaurar você. O convite está feito, agora a decisão é de quem? Minha e sua. A restauração, você quer ter uma família legal? Você quer ter uma vida transformada? Nesse mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo. Jesus não prometeu o que a gente vê por aí, a teologia da prosperidade, isso não é bíblica. Se você vir para a igreja, você vai ter carro zero, você vai ter um bom emprego. Isso não está na Bíblia. Muito pelo contrário, se você vier para Jesus, você vai ter dificuldade, o inimigo vai te atormentar, ele vai tentar te derrubar, mas tem de bom ânimo, porque aquele que venceu estará conosco. Não importa para mim e não importa para você o que você fez até hoje. O que importa é o que Deus quer que você se transforme a partir de hoje. Uma pessoa restaurada em nome de Jesus. Eu preciso ser restaurado. Como eu tenho lutado com Deus? Como eu tenho? Quer perguntar? Quer saber? Depois você leva a minha esposa para o canto e pergunta: quantas vezes ela chorou por minha causa? Quantas vezes? Quantas vezes você tem feito alguém chorar por sua causa? Quantas vezes? Quantas vezes você magoou alguém? Quantas vezes você fez aquilo que você não gostaria de fazer? Sabe aquilo que Paulo fala? O mal que eu não quero fazer, esse eu faço. Mas o bem que eu quero fazer, esse eu não. Essa é a luta da nossa natureza pecaminosa, do nosso eu, com a natureza divina que influencia os nossos ouvidos. A palavra do Espírito Santo do Senhor. Quem vencerá?
quem sentará no trono do nosso coração ou quem estará na cruz que está dentro do nosso coração? Jesus sentará no trono do nosso coração, o nosso eu vai ser crucificado. Se o nosso eu sentar no trono da nossa vida, Jesus ainda estará na cruz. E aí, quem governará a nossa vida? Jesus ou o nosso eu? Quem governará? Se nós escolhermos Jesus, nós, a partir desse momento, seremos restaurados dia a dia, até que quando Ele voltar, poderemos morar com Ele uma eternidade, como diz Apocalipse. Por isso, o Estevão vai louvar a Deus. E eu queria fazer um convite especial para você. Você que sabe que precisa ser restaurado, sabe quem é, já sabe quem Deus gostaria que você fosse, mas você não consegue ou não tem conseguido caminhar. Nessa noite Deus te faz o convite: entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, o mais Ele fala. Então, à medida que o Estevão louva, o Espírito Santo de Deus atua, e você, ao ouvir a voz do Senhor, não endureça o vosso coração. Você se levanta e vem aqui para a gente orar. Eu preciso e quero ser restaurado pelo Senhor. Quantos gostariam? Ouça o louvor do Senhor. De nada e amigos sinceros por perto não tem. Se você não tem destino na estrada, se você não tem saúde também, se você não tem mais fé nesta vida, você não tem na vida ninguém, Deus quebra as correntes e delas lhe solta, e crava seus fardos, também seus pecados, no alto do Gólgota. Mas deixa Deus agir em sua vida, abra o seu coração, veja o que Deus lhe diz. Mas deixa Deus agir em sua vida, Ele entende você, então vem ser feliz. Você não tem prazer no sorriso, nem quando um amigo sorri pra você. Se o seu coração está depressivo e não encontra forças pra se defender, em volta inspira revolta, e se o inimigo os teus sonhos desfez, acabe com isso e aceite a Cristo, e o céu se abrirá e você voltará a sorrir outra vez. Mas deixa Deus agir em sua vida, abra o seu coração, veja o que Deus lhe diz. Mas deixa Deus agir em sua vida, Ele entende você, então vem ser feliz. Mas
Deixa Deus agir em sua vida. Abra o seu coração. Veja o que Deus lhe diz. Mas deixa Deus agir em sua vida. Ele entende você. Então vem ser feliz. Ele entende você. Então vem ser feliz. Ele entende você. E então vem ser feliz. Eu queria deixar aqui um pensamento, uma meditação, melhor dizendo, que diz o seguinte, ó. Deus nos deu o poder da escolha e a nós cumpre exercê-lo. Nós não podemos mudar o nosso coração nem a nossa mente, nem reger os nossos pensamentos, impulsos e afeições. Não nos podemos tornar puros, aptos para o serviço de Deus. Mas podemos uma coisa, podemos escolher servi-lo e podemos também entregar-lhes a nossa vontade. Aí, então, Ele operará em nós o querer e o efetuar segundo a sua aprovação. Assim, a nossa natureza, toda ela, será posta sob o domínio de Cristo. A gente é pecador, né, Renato? A gente é pecador, cara. De vez em quando as palavras saem, a gente não queria nem falar isso para ela. Às vezes a gente fala coisa ou faz coisas que a gente nem gostaria, não é? Mas ele diz aqui, ó, a gente precisa fazer só uma coisa: entregar a vontade ao Senhor. E eu tenho orado, sabe de que forma, nos últimos tempos? Senhor, quando houver a vontade, que não haja a oportunidade. E quando houver a oportunidade, que não haja vontade. Porque se deixar, teu servo vai falhar, vai cair. E Deus, muitas vezes, tem me dado vitória. E eu sei que o meu Deus vai restaurar a minha vida, a nossa vida. Feche seus olhos e vamos orar. Santo Deus, nós estamos aqui nessa noite despidos do nosso eu. Não adianta nós tentarmos nos esconder, como fizeram Adão e Eva, porque Tu és um Deus que tudo sabe, tudo ouve e tudo vê. Sabe o que vai na nossa mente agora, sabe como nós estamos nos sentindo. O Senhor sabe o que nós fizemos hoje, ontem, durante toda essa semana, semana passada. Sabe quantas vezes queríamos, quantas vezes pecamos sem ter a vontade de pecar, mas impulsionados pela nossa natureza, que por si só já é pecadora imunda. Nós somos indesculpáveis. Mas, Senhor, restaura a nossa vida. Opera esse processo tão profundo e grandioso de transformação no nosso ser, Senhor, para que quando o Senhor voltar nas nuvens dos céus, nós possamos viver uma eternidade ao Teu lado. Transforma o nosso coração, transforma a nossa mente, toma a nossa vontade em Tuas mãos
e exerça por nós em nós. Por favor, Deus. Obrigado pelas decisões que foram tomadas aqui nesta noite, pelos nossos amigos. Obrigado pela vida do Renato, Senhor. Esse amigo que a gente conhece lá do tribunal. Cuida dele, da família dele. Abençoa o Ronaldo, a sua irmã, a sua sobrinha, se porventura filhos ele tem, enfim, Senhor, toda a sua parentela, seus pais, toda a sua vida, toda a sua família, Senhor. E a cada família aqui representada. Leva-nos de volta para casa, Senhor. Nos proteja, nos guarde. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre você e tenha misericórdia de você. Que sobre você e a tua família o Senhor levante o rosto e te dê a paz e a certeza de que eu e você, a partir desta noite, seremos restaurados em nome de Jesus. Amém. Dê um abraço no teu amigo e diz assim: você é um restaurado do Senhor. Não quero viver pensando no amanhã. Eu quero ser feliz.